Olá, seja bem-vindo ao canal Rosa Branca de Umbanda Independente. Meu nome é Rogério Carlos Golembiewski, sou sacerdote da religião de Umbanda, dirigente espiritual do Centro Espírita de Umbanda Ogum Sete Espadas e dirigente espiritual da Associação Rosa Branca de Umbanda Independente. Aqui nesse canal, divulgo a doutrina do segmento de Umbanda Independente, assim como a praticamos aqui na cidade de Xaxim, estado de Santa Catarina, Brasil. E convido você, nesta série, a estudar comigo dados e fatos históricos que fizeram a história da Quimbanda. Quero de antemão dar o meu salve, pedir a bênção dos nossos ancestrais e agradecer a Deus pela oportunidade de servir de forma gratuita ao desenvolvimento da religião de Umbanda, bem como das demais religiões afro-brasileiras. Tenho como ideal desse trabalho servir ao meu semelhante de forma fraterna. E convido você nesta série a, junto comigo, estudar a história da Quimbanda com dados e fatos. Eu pergunto a você, por que Exu usa chapéu? Por que Exu usa capa? Por que as cores de Exu, em sua maioria, predomina preto e vermelho? Convido você a me acompanhar no próximo vídeo para descobrirmos por quê. Quando os caboclos trazem as folhas da Jurema e os pretos velhos trazem a Muraê, eles vêm trabalhar na lei de Umbanda, tem licença de Aruanda pra salvar quem quer. Então, vamos falar da linha de esquerda, vamos falar de Exu, vamos falar de Pombagira. Há muitas doutrinas e muitos segmentos religiosos no Brasil que têm Exu, Pombagira, Bombongira, Vangira, Bombonzila e por aí vai. Mas, em se tratando da linha de esquerda, nós temos algumas coisas que se repetem em todos os segmentos. Como, por exemplo, a aparência, a forma como Exu se veste. E para que nós possamos entender a história, o que nós vivemos hoje, é muito importante que nós tenhamos em nós o conhecimento do que os nossos ancestrais viveram, do que os nossos ancestrais fizeram. E para isso nós precisamos ir lá no passado, estudar a história, estudar os fatos, para que possamos entender o que foi que aconteceu, que influenciou. Será que isso é uma coisa esotérica? Será que isso é uma prática mística? Ou será que isso é apenas história? Será que isso pode ser comprovado com fatos históricos, o que materializaria, justificando a prática? Vamos falar um pouco sobre a aparência, a indumentária de Exu. Eu vou respeitosamente apresentar a você a imagem de uma pessoa. Essa imagem está aparecendo para você e eu vou lhe fazer uma pergunta. Se essa imagem fosse a imagem de uma entidade e ela se manifestasse no seu terreiro, ela se manifestaria na direita ou na esquerda? Na sua opinião, se ela se manifestasse e você fosse dar aí, na sua imaginação, um nome a essa imagem, um nome a esse senhor, quem seria? Agora eu vou lhe fazer uma outra pergunta. Se eu dissesse a você que uma pessoa, um espírito, tivesse uma história heróica de libertação do seu povo, fosse um grande rei e tivesse combatido forças inimigas e que lutou arriscando sua própria vida para a libertação do seu povo, e na libertação do seu povo ele fez de uma forma com tanta bravura, de uma forma tão bonita para seu país, que deu a ele um atributo que diz respeito a uma navalha. Ele passou a ser chamado por um nome que fazia menção ao fato de uma navalha que corta de forma muito rente, que corta de uma forma muito eficaz um mal, uma ameaça. Que divindade, que espírito, que linha de trabalho vem na sua imaginação? Será que falando de combatente, talvez você pense em Ogum, não é mesmo? Mas o que essas duas histórias têm a ver? É o que nós veremos a seguir. Para iniciar o nosso estudo, eu vou convidar você para
assistir um pequeno trecho do vídeo número 1 da nossa primeira série, A História Antes da Umbanda. Porque nesse vídeo apresenta um pouco da história que faz parte da Quimbanda também. Nossa história começa no ano de 1482, quando um navegador português chamado Diogo Cão chega no continente africano, mais precisamente no Reino do Congo, e faz contato com o Reino do Congo, com o rei do Congo, chamado de Mani Congo, o Senhor do Congo. Esse português foi na expectativa de fazer negócios, ele era um explorador e ele tinha principalmente como interesse os escravos, conseguir escravos para trazer para a Europa, né, e para o Brasil. Enquanto que o rei do Congo tinha interesse de fazer negócios por aquilo que os europeus podiam oferecer. Nesse momento da história, acontece algo que realmente fez toda a diferença para o desenvolvimento das religiões afro-brasileiras e principalmente para o desenvolvimento da Umbanda. Porque houve um fato, um detalhe nesse momento que fez toda a diferença. Diogo Cão queria escravos e riquezas, ouro, né? O Mani Congo queria armas. Ele se interessou por uma coisa muito curiosa. Ele se interessou pela religião cristã. Mani Congo se interessou pela religião cristã. Segundo nos relatam os historiadores, veio a se batizar na religião católica e chegou a enviar pessoas para estudar na Europa, se formar na religião e retornar, pessoas essas que retornaram para o Reino do Congo como sacerdotes. Naquele tempo, o povo africano, o povo do Congo, tinha uma prática religiosa na qual o intercâmbio mediúnico, o intercâmbio com os espíritos através da mediunidade era muito comum. Essa religião, segundo os historiadores, é conhecida como Embanda. E o sacerdote dessa religião é conhecido como Quimbanda. Quimbanda, que quer dizer aquele que sabe curar, que conhece a arte da cura, né? Aquele que curava. Esse termo seria, posteriormente, usado no Brasil para denominar uma religião, que é a religião de Quimbanda, que estaremos estudando num vídeo futuro. Não é esse o caso agora. Na estrutura espiritual da religião, chamada Embanda, na estrutura espiritual da religião do povo do Congo, as divindades são chamadas de inquices. E isso é uma coisa muito importante, que tem muito a ver com a manifestação dos nossos queridos pretos velhos dentro da Umbanda. A gente já vai entender por quê. Os inquices para o povo banto, o povo do Congo, o povo de Angola, no Brasil, passou a ser chamado de povo banto, né? Os bantus ou os bantos. O povo do Congo de Angola acreditava que as divindades, chamavam as divindades, aliás, de inquices. Como, por exemplo, eles acreditavam que havia uma entidade, um espírito divino, uma divindade, que dominava o reino das águas. Você deve estar se perguntando, com certeza Iemanjá. Não. Iemanjá é um orixá do povo Yorubá e ela viria para o Brasil somente 3 séculos depois. Essa entidade é chamada de Dandalunda. E eu estou falando isso nesse vídeo porque é muito importante que a gente resgate os fatos históricos em ordem cronológica. O início do desenvolvimento da religião afro-brasileira teve como base o povo do Congo e o povo indígena. Veja, esse povo tinha a Embanda, a religião, com uma estrutura formada num triângulo, formada numa trindade religiosa. Essa trindade religiosa era formada por 3 manifestações espirituais. A primeira manifestação espiritual dessa trindade se chamava de Macungo. Os Macungos eram os espíritos dos ancestrais mais velhos. Eram aqueles sábios que incorporavam nos médiuns
e que vinham trazer a sua sabedoria para com as pessoas das famílias, para com as pessoas da sociedade dos bantos. Os macungos eram os anciãos, aqueles que haviam desencarnado, levando conhecimento sobre ervas, levando conhecimento sobre ancestralidade, e esses espíritos, depois de desencarnados, eles continuavam acompanhando as pessoas do seu povo. Esse espírito antigo, ele se manifestava como alguém que ao longo dos séculos, por estar há muito tempo no plano espiritual, perdeu a sua individualidade e acabava por se manifestar como sendo alguém que atendia à coletividade. Esses espíritos seriam posteriormente no Brasil chamados de pretos velhos. Uma outra classe de espíritos que se manifestava na Embanda eram o povo da floresta. O povo da floresta se chamava Mbago-Uene e eram tidos como os mais poderosos. Eles eram guerreiros e guerreiras que viviam na floresta. Eram espíritos ancestrais que tinham conhecimento sobre magia, sobre combate, sobre ervas. Eram o povo da mata, como nós chamamos. Essa mesma classe de espíritos é tratada na nossa religião hoje, 4 séculos depois, 5 séculos depois, como caboclos. E havia uma terceira classe de espíritos que era chamada de Vinhambela, que eram espíritos das crianças. Coincidência ou não, nós temos a linha das crianças na nossa Umbanda. Por que eu estou fazendo esse relato? Porque nós estamos vivendo um tempo em que existem muitas informações diferentes e o intuito dessa série de vídeos é trazer dados e fatos que comprovem aquilo que nós estudamos. Então, com esses fatos históricos que são comprovados através de historiadores que escreveram, nós podemos ver que no Brasil nós temos essa cultura de dizer que a Umbanda ela é constituída de caboclos, pretos velhos e crianças, e que ela foi criada, que ela surgiu com esse triângulo, com essa pirâmide, com essa estrutura espiritual. Isso é verdade. Na Umbanda nós temos essas 3 manifestações como bases principais. Mas isso não quer dizer que essa trindade espiritual seja brasileira. Isso é uma cultura trazida pelos bantus, mais precisamente pelo povo do Congo e de Angola, para o Brasil, ainda em meados do ano de 1500. Então, como nós podemos ver, a nossa história começa ainda no Congo, muito antes de que o Brasil se desenvolvesse. E lá, a religião que predominava era a Embanda. E como nós podemos ver, através de fatos históricos, o sacerdote se chamava de Quimbanda. Então, o início, a origem da palavra Quimbanda com K, é lá na África, lá no continente africano, lá no Congo, aonde o sacerdote se chamava de Quimbanda. Então nós temos que considerar que Quimbanda, historicamente falando, é o termo que denomina alguém que praticava uma religião que era a Embanda. E lá, essa religião sofreu influência dos portugueses. Diogo Cão levou o catolicismo, o rei Manicongo gostou muito da religião católica e introduziu esse costume. E aí as pessoas que estavam na África sofreram uma influência muito forte, essa grande novidade que era a cultura europeia, né? Chegando lá no continente africano, mais precisamente do Congo. E aí, mesmo o Quimbanda, mesmo o sacerdote, representando algo bom, uma coisa boa, começou a ter uma divisão. Se iniciou uma discussão. Por quê? Porque com o rei se convertendo ao catolicismo, o catolicismo entrou na moda, vamos dizer assim, para o povo do Congo. Inclusive tem um fato, uma curiosidade, de que os padres batizavam as pessoas e davam uma colherinha de sal, conforme o rito, né? A ritualística católica. E muitas pessoas africanas, eles tinham curiosidade em saber como era aquilo.
E muitas pessoas optaram por se batizar só para provar do sal, para saber o que é que acontecia. Qual era o gosto e, afinal de contas, o que é que vai acontecer comigo quando eu provar desse sal. E isso fez com que crescesse muito o catolicismo, mas também trouxe uma crise entre o rei e os seguidores do rei, que aceitavam o catolicismo, contra outros reinos vassalos que não aceitaram essa nova religião e que mantiveram a tradição da prática da quimbanda e que eram instruídos através dos sacerdotes, os quimbandas, né, que amparavam eles espiritualmente. Então, esse enfrentamento gerou um grande conflito e que vai influenciar muito na nossa história e no desenvolvimento da religião aqui no Brasil. Neste enfrentamento ao rei e à influência europeia, 3 povos se destacaram. Foram os Balundas, os Balubas e os Bagandas. Os Bagandas se revoltaram e eles conquistaram a região de Angola. E ao longo eles acabaram conquistando quase todo o reino do Congo, que era formado por vários reinos. Um dos reis Bagandas foi Ngola Mbandi, e de onde se originou o nome de Angola. Foi por conta desse rei, por conta da bravura, por conta da luta dele com seu povo, que deu origem a Angola. Esse pessoal, esses revolucionários, eles eram apoiados pelos feiticeiros, guardiões das tradições. E aí começa a nossa parte histórica que embasa a nossa tradição religiosa. Esse povo tinha uma bandeira que caracterizava cada reino. E a bandeira desse povo, a que se manteve mais à frente, tinha como cor preto, como característica principal, as cores preto e vermelho. Então, nessa revolução, algumas coisas começaram a se consolidar como cultura, vamos assim dizer. Por exemplo, essas lutas sangrentas, né, que dividiram o reino, eles tinham de um lado o povo que tinha que compactuava com os portugueses e do outro lado o povo que era contrário. Como a religião católica tem como crença que o mal enfrenta o bem, esse sentido dual da crença, da religiosidade, aonde, por exemplo, o diabo enfrenta Deus, a religião católica levou ao Congo o conceito de que tudo aquilo que combatia a igreja pertencia ao diabo. Veja, lá o povo começou a ouvir isso, o povo começou a entender esse conceito. E entendeu que quem era contra os católicos, quem era contra a influência da católica, pertencia ao diabo, mas não à figura de um ser maligno. Eles não entenderam que o diabo era uma pessoa, eles entenderam que diabo era a forma de se dirigir, de forma de citar aqueles que eram contrários à igreja, que eram contrários ao catolicismo. Então, a coisa começou a ficar comum. Então, assim, aqueles que eram contrários à igreja, que combatiam a religião católica, diziam, não, eu sou do lado do diabo. Mas isso não quer dizer que eles falavam, sendo que eles eram parte, que eles eram do lado de um ser maligno. Queria dizer que eles eram contrário. Era uma forma de se manifestar contrário àquilo que acontecia. E aí, muitos anos se passaram. Foi em 1544 que um dos sucessores do rei do Congo rompe com Portugal. E em 70 anos, a influência europeia foi muito forte dentro da cultura do Congo. Foi muito impactante. E isso fez com que o povo do Congo adquirisse hábitos. Não só a religiosidade católica, mas também hábitos. E um destes hábitos faz parte da nossa história. Os reis que comandavam clãs, aqueles líderes que comandavam tribos, aldeias, que comandavam os reinos vassalos do Congo, eles aderiram à moda europeia. E a moda europeia dava à nobreza uma vestimenta popular da época, que era esta que eu estou mostrando a você agora na imagem. A nobreza se vestia
com um chapéu preto em forma de cartola. A nobreza se vestia com uma capa preta e era uma prática que o nobre carregasse consigo um cetro. Então, é aí, neste ponto, que o povo do Congo, o povo africano, aderiu a esse costume, aderiu a essa prática e essa vestimenta passa a ser sinônimo de nobreza. Também as mulheres da época passam a aderir à moda da Europa. E a moda da Europa trazia vestidos muito bonitos, como nós podemos ver nesta imagem. E nós podemos dizer que a Idade Moderna é a época que vai mais ou menos do século XV ao século XVIII. E é a chamada da época das grandes navegações, um período em que a América foi descoberta e uma noção de mundo em forma de quadrado medieval foi abandonada. As pessoas descobriram que o mundo era redondo, que dava para navegar bastante, que eles não iam cair com um navio num precipício, não iam encontrar o fim do mundo. E isso fez com que muita navegação acontecesse. Então houve muita ligação entre povos, entre muita cultura. Então no início dessa Idade Moderna, há uma preferência nas cortes, europeias pelo vermelho. Vamos pensar que as roupas mais refinadas levavam essa cor. O que aconteceu? Aconteceu que o Brasil, aí já falando do século XV, ele exportava pau-brasil. E o pau-brasil, ele era usado para se extrair a tintura vermelha. E essa tintura vermelha, ela foi muito usada para tingir tecidos, para fazer os vestidos que a nobreza, que as mulheres nobres usavam. E aí você que está assistindo já está começando junto comigo a juntar os fatos, não é mesmo? Então o Brasil exportava em larga escala. Eu quero apresentar para você aqui, assim como eu apresentei uma imagem que mostra um nobre, africano vestido, eu também quero apresentar para você agora uma imagem. Essa imagem é uma imagem de uma atriz que se chama Isabelle Adjani, num filme que fala sobre a Rainha Margot. O que acontece é que, como nós podemos ver, a atriz está muito bem vestida, com um vestido que nos mostra como era a moda na época. Esse é um filme que foi em cartaz em 1994. E o que acontece é que nós podemos ver claramente que o vestido se destaca o cetim, o vermelho, com gola alta, e larga de renda, para emoldurar o rosto. O que acontece é que essa era a moda da época. E no Congo, os nobres se vestiam de forma influenciada pela cultura europeia. Então aqui nós já temos as nossas primeiras respostas. Mas afinal de contas, como que isso foi parar nas sessões de Exu? Essa moda foi parar na sessão de Exu porque esses espíritos que foram influenciados, alguns foram escravizados e trazidos para o Brasil. Outros desencarnaram ainda no Reino do Congo. Mas no Brasil, com a vinda dos escravos, esses espíritos desencarnados passaram a incorporar nos médiuns. E incorporando nos médiuns, passaram a pedir roupas de acordo como eles se vestiam na sua época de nobreza. Então, começou a se desenvolver a religião na qual os espíritos ainda apegados, à sua cultura e vinham se encontrar com o seu povo, eles incorporavam aqui no Brasil agora e mantendo viva ainda a sua cultura, a sua característica daquele tempo. Então os médiuns passaram a fazer roupas, passaram a fazer os vestidos para as pombagiras, para as mulheres, não é mesmo? E passaram a fazer as capas e as cartolas para os homens. Tanto que se nós pegarmos e procurarmos uma imagem de pombagira para comprar, ou uma imagem de Exu, a gente vai encontrar essas imagens aqui, por exemplo. Então, o que os fatos nos comprovam? Os fatos nos comprovam que o uso da cartola e o uso da capa de Exu
Teve como origem a influência da moda europeia, ainda quando o povo português foi ao Congo e levou essa moda consigo. Nós temos o vestido com a predominância da cor vermelha, como ainda existem e estão na maioria das imagens que podem ser compradas hoje no mercado brasileiro, representando Pombagira, por conta da tintura que era extraída do pau-brasil. Mas e aí? Por que que as guias de Exu têm preto e vermelho? Essa, eu acredito que você que me acompanhou nesse vídeo já pode responder. Elas têm a cor preto e vermelho porque a guia é o que nós usamos para identificar os espíritos que se manifestam. E quando esses espíritos se manifestavam no Brasil, em uma determinada linha, esses espíritos pediam as cores da bandeira que eles defendiam quando estavam lá. E foi assim que surgiu no Brasil a guia de Exu com a cor preta e vermelha. Veja, eu não estou dizendo que um Exu não possa ter uma guia de outra cor. Eu mesmo estou usando uma guia preta e amarela. O que eu estou dizendo é que eu estou contando uma história de como isso tudo começou. Eu não estou dizendo aqui que uma pombagira não possa usar uma capa. Eu não estou dizendo, porque isso é uma questão doutrinária de cada terreiro, de cada casa, de cada segmento. O que eu estou mostrando aqui é o fato histórico de como a cor vermelha e o vestido se tornou tradicional na prática da quimbanda, na qual se manifesta a pombagira. Como também aqui eu estou mostrando de que forma a história, os fatos históricos comprovam de que o início da tradição de que Exu usava capa e cartola. Esses espíritos desencarnaram no Congo, alguns foram trazidos para o Brasil como escravos. Depois de desencarnados, eles passaram a incorporar nos médiuns aqui em terra brasileira. E se reencontravam antigos desafetos. De um lado, espíritos que morreram com a bandeira cristã, de outro lado, espíritos que morreram com a bandeira preta e vermelha, lutando contra o povo que lhe oprimia, a cultura. Agora eu vou retornar à mesma imagem que eu mostrei no início, e aqui está. O nome desse senhor que aparece na imagem, ele não é um Exu, e ele também não é um Ogum. Ele é o rei Mochoixoi. Ele viveu de 1786 até 1870. E ele foi um grande guerreiro, um grande lutador que defendeu o seu povo. E dizem que ele raspou os inimigos da sua pátria como uma lâmina raspa ao fazer a barba. Por isso o nome Mochoixoi faz menção à lâmina de barbear. Então, eu usei de forma muito respeitosa essa imagem para mostrar que ele foi um nobre. Ele não tem ligação com as religiões afro-brasileiras. E ele está aí de cartola, cetro e capa. Mas, ao lado da imagem dele, eu estou mostrando uma imagem que é vendida hoje no Brasil como a imagem do Exu capa preta. Eu não quero de forma alguma ligar o rei Mochoixoi ao Exu capa preta. Não tem nada a ver. Eu só estou usando essas duas imagens para mostrar o quanto a imagem de Exu está ligada aos nobres africanos. Por isso é que eu digo que a capa e a cartola e o cetro fazem parte de uma cultura. Então, como nós podemos ver, espíritos que desencarnaram, inimigos no Congo, ou depois de terem chegado no Brasil como escravos, desencarnaram como inimigos, passaram a incorporar nos médiuns, nas sessões. E aí, continuavam inimigos. Então, os espíritos que não haviam se convertido para o cristianismo, mantiveram o seu padrão. Mantiveram o padrão de vestimenta, com sua capa, sua cartola e seu cetro. Mantiveram suas cores predominantes da sua bandeira, cores que ainda estão na bandeira de Angola até hoje, o preto e o vermelho. Essas cores foram representadas na guia. E os outros espíritos convertidos ao cristianismo tomavam outra postura. Era o início de um conceito que no futuro seria chamado de direita e esquerda, a linha de direita e a linha de esquerda. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se a sua pombagira usa capa ou não usa capa, é um atributo particular dela.
O que eu quis apresentar aqui é que a tradição teve início numa cultura onde as mulheres usavam vestido e um véu. Se o seu Exu usa capa e cartola, eu não sei, é uma questão particular da cultura dele. Quis mostrar aqui que Exu usa capa e cartola de forma a honrar a tradição da nobreza africana e que as cores preto e vermelho tiveram como tradição a bandeira que hoje é usada ainda em Angola por parte dos revolucionários da época. Mas veja, Exu é uma palavra que denomina uma divindade do povo Yorubá. E o povo Yorubá só trouxe a cultura dos orixás para o Brasil 3 séculos depois de o povo do Congo ter chegado aqui. Mas afinal, qual é a diferença? Se esse povo veio do Congo em meados de 1500 para cá, não existia Exu no Brasil, não existia Exu no Congo. Afinal de contas, por que esse povo foi chamado de Exu? O que foi que aconteceu para que esses nobres africanos passassem a ser chamados de Exu? Em que momento a palavra Exu adentrou no panteão, na cultura afro-brasileira? Isso é o que eu convido você a ver comigo no próximo vídeo. Até lá, eu desejo a todos o meu fraterno Saravá. Bomedipi, bomedipi, na inoaiete. Bomedipi, bomedipi.